Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 20 anos e venho trazendo conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje, o que diachos é um código que as máquinas dão quando estão com alguma necessidade de manutenção. Tudo que você precisa saber para ter esse relacionamento mais estreito com a sua, vamos dizer assim, com a sua máquina preferida ou não preferida, a depender de como está o seu relacionamento com a sua máquina. Se você já gostou do tema do vídeo, eu peço aquele like da confiança e também se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se você tiver um companheiro de profissão que esteja precisando desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo para ele, é de graça, não engorda e com certeza nos ajuda nos ajuda bastante. Olha só, como de costume, deixa eu me ajeitar aqui para contextualizar um pouco a situação. Eu comecei a responder aqui no meu humilde computador, deixa eu deixar aqui a temperatura mais confortável. No meu humilde computador eu comecei a começar a responder as perguntas que estão chegando da nossa audiência. Inclusive, depois de muito tempo, estamos gravando um vídeo, tá acabando, com fé em Deus, tá acabando aquela etapa de só live. Mas vamos lá, tava respondendo aqui as perguntas e daí muitas perguntas repetidas sobre código. Que código é esse? Que código não é? E lógico que você provavelmente já trabalha com gráfica, já se deparou com uma situação dessa. Mas você sabe como se comportar mediante um código. Você pode entender que aquele código está te mostrando um problema, mas ele pode ser bem mais fácil de ser resolvido ou não. Pode ser aquele velho problema que você coça assim a cabeça e praticamente não utiliza o seu equipamento. Então, e uma coisa interessante, eu passando aqui, aí eu perguntei a um integrante aqui da nossa equipe, que já trabalha há muito tempo, e perguntei o que é um código. A pessoa parou assim, fez um código. Um código é aquilo que aparece na máquina. Eu digo, então eu vou trazer esse tipo de conteúdo. Lógico que eu também já estou preparando alguns códigos específicos e adivinha qual a máquina de códigos específicos que a gente aqui diariamente convive? É o Workforce. Então, a maioria do pedido do pessoal é sobre códigos de Workforce. Alguns deles a gente já vivenciou aqui essa dificuldade, porém outros ainda não. Mas eu acredito que esse conteúdo vai te ajudar bastante para ter esse relacionamento mais, digamos assim, mais íntimo com o código quando der no seu equipamento. E aí a gente vai tentar expandir o máximo possível, não ficar só na analogia das Workforce, mas também expandir muito a sua ideia. Mas vamos lá, vamos começar na prática, no osso mesmo, que é um código. Um código é uma maneira que o equipamento tem de se comunicar com você, olha só, indicando algum erro. Só que ele não é aquela comunicação explícita entre um médico, vamos dizer assim, e um paciente. É só ele estar dizendo assim, tô com esse problema, o código é esse, se vira. E eu acredito que a maioria dos fabricantes fazem esse tipo de situação porque para limitar digamos assim, o conserto desse equipamento a pessoas que já sejam treinadas normalmente por eles mesmos, ou a simples situação de que não é para o consumidor final entender que processo é aquele que está acontecendo, visto que quando existe outro tipo de problema ele entende que o operador pode consertar, ele simplesmente não coloca algum código, ele dá algumas instruções, faça isso ou faça aquilo, entendeu? Então, automaticamente, ao explicar o que é um código, a gente já vai entendendo a serventia dele. Olha só, a comunicação do equipamento para algum técnico, alguma pessoa especializada, venha a resolver e a identificar, a facilitar. E sabe uma coisa interessante que ao pesquisar sobre esse tema, eu peço desculpa ao pessoal pelo ser a zoada da encadernadora, mas infelizmente se não for nesse horário a gente não consegue gravar vídeo. Mas vamos continuar. Uma coisa que eu andei pesquisando é que essa linguagem é universal para a maioria dos equipamentos eletrônicos. Então,
não ficaria a ser diferente em impressoras. Eu pesquisando, aí o código tal, às vezes cai um código de carro, de ar-condicionado, enfim. Então essa nomenclatura é uma nomenclatura técnica que vai indicar qual é o problema. Só que, olha só, deixa eu dar o dedo aqui, vamos supor, comumente você chega lá, olha lá, tá o problema na sua cara lá no equipamento. E você, logicamente, os principais defeitos, quando você dá aquela pesquisada no Google ou até aqui no YouTube, caso você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, a resolução desse problema ele já é de bate pronto. O problema é esse, faz isso. Dá um exemplo, o código 44, 43, 42, ele acontece por uma dificuldade do eixo principal girar. Só que essa dificuldade pode ser erro no motor, essa dificuldade pode ser uma má leitura no sensor que mede o movimento, ou pode ser uma falta de lubrificação. O importante salientar que aquilo lá é uma dica para a investigação do problema. Porém, aquelas dicas básicas que você precisa ter de cuidado com o seu equipamento pode simplesmente fazer você tirar, a gente fala, consertar o código da máquina. E esses principais problemas, eles são oriundos do mau uso do equipamento, principalmente naquele momento que existe um trauma, vamos dizer assim, ou um acontecimento estranho do atolamento da máquina. Como assim, Tiago, do atolamento da máquina? Um mau uso do equipamento, no caso de botar um papel que não é o adequado para aquela configuração ou não para aquela máquina. O atolamento do papel, e o que a gente tem observado muito, tirar o papel atolado e rasgar e deixar um pedaço lá. Eu já peguei não uma vez, mas 2, 3, 4, várias vezes, quando eu vou fazer a manutenção aqui preventiva dos equipamentos, do nosso equipamento, a gente só faz o da gente, viu? Na cara e na coragem. Pedaços de papel, que no nosso caso aqui, no caso de cabeça de impressão, e a gente já peguei muito em fusão, no caso da cabeça de impressão, ele dificulta o ir e vir da cabeça de impressão lá na área de impressão. Isso, imagina só, se ele ficar amassado a um ponto de não atrapalhar o movimento, vai ser tranquilo, mas se ele ficar. Então, parando para pensar, que normalmente os erros os códigos de manutenção, eles vão informar motores que param de funcionar, eles vão informar sensores com mau funcionamento. Dá um exemplo, o sensor de movimentação principal lá da impressora, que normalmente dá muito código 44. Se ele estiver sujo, ou é muito difícil ele não ficar funcionando, mas se ele queimar, a placa-mãe vai mandar um sinal dizendo que é o código 44, 42, às vezes dá 43. Mas você analisando assim, olha só quantas alternativas eu dei. E lógico, o motor é feito para fazer uma determinada força, olha só. E aí ele não consegue fazer a força necessária. E daí, por quê? Porque tem dois suportes lá nas Epson, que ela precisa ser lubrificada com uma certa periodicidade. Olha que palavra. Com uma certa frequência. Então você vai eliminando passo a passo, você faz um teste de giro e tudo mais. Outra coisa interessante que os códigos vão informar, no caso principalmente das impressoras já de tinta, é a não comunicação com certas peças da máquina. Dá um exemplo, não sei se vocês percebem, dentro da cabeça de impressão existem um número considerável de cabo flat. Se a máquina, quando ela liga, não sei se vocês perceberam, quando ela liga, ela começa a fazer movimentações de giro e tudo mais, da parte da limpeza, enfim, faz várias situações. O que acontece? Eita, o som agora. E eu queria fazer o vídeo sem edição. Vai ser sem edição. Se não for sem edição, eu não faço hoje. Vamos lá. Aí o que acontece? A cabeça de impressão, ela joga o impulso e por algum motivo a cabeça de impressão não responde. Pode ser a cabeça de impressão que esteja queimada ou pode ser o cabo flat com algum defeito. Tiago, tu já pegou algum cabo flat com defeito?
Em impressoras, não. Tiago, mas em alguma manutenção, tu já danificou um cabo flat? Aí sim. Aí você analisa. Se o cabo flat não tiver nenhum sinal de que sofreu algum trauma, tá tudo funcionando direitinho no local que ele foi projetado, aí você já vai tirando a possibilidade de não ser a cabeça de impressão queimada, mas pode simplesmente dar o problema da cabeça de impressão. A cabeça de impressão queimou, ela vai informar que aquele código não está, provavelmente a cabeça de impressão, troca a cabeça de impressão. Quando a gente tem acesso a algumas informações, tem lá teste, o cabo, flat, isso, aquilo, outro, até chegar ao teste da cabeça de impressão, beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Sim, e aí a outra parte é que os códigos também informam que tem algumas peças, alguma parte eletrônica da máquina que está com erro. Então toda essa arquitetura de códigos, eles vieram para facilitar, principalmente a vida de técnico, de operador não, e meio que alimenta também a indústria, que aí não tem nada contra, cada um tem. Se eu quero entrar na indústria de manutenção, eu vou ter que me adequar à indústria de manutenção, não vice-versa. Então, alimenta a indústria da manutenção e aí todo mundo sai ganhando nas suas especificações. O que a gente lamenta em impressora jato de tinta é que a reposição de peças é algo, cara, que quase não existe, entendeu? Uma correia, um rolete, a gente ainda encontra não com tanta facilidade. E por que isso normalmente acontece? Porque simplesmente não é tão vantajoso você pegar uma impressora de R$1.000 e consertá-la, visto que vai chegar muito próximo, em uma quantidade maior de vezes, o conserto vai ser próximo do preço do equipamento, mas aí cada caso tem que ser analisado. Muito feliz, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui que eu escrevi, exemplo do não. Então, pessoal, sim, trazendo também um pouco para a parte das impressoras lasers, aí é mais complexo, aí em específico os códigos às vezes têm até letras, o código C, alguma coisa, porque aí com o aumento do porte do equipamento também a manutenção fica mais complexa, também mais difícil de comunicar para o técnico qual é esse erro. Eu vou tentar fazer alguns vídeos que embargam a nossa experiência na resolução desses códigos, só que sempre lembrando, não somos especializados em manutenção, é só uma pessoa aqui que procura ter um certo conhecimento, um pouquinho de conhecimento de eletrônica e de mecânica também, e que muitas vezes consegue resolver algumas situações. Muito feliz por estar voltando a gravar depois de algum tempo. Em breve, alguns vídeos a mais estaremos aqui. Mais uma vez, se gostou, se você ficou até aqui, senta o dedo no like, se inscreve, compartilha. Se esse vídeo for bacana para você, e cara, que felicidade conseguir gravar sem edição e voltamos a postar vídeos. Até a próxima, aquele abraço, fui!